Como não errar nas escolhas de decoração e arquitetura do seu banheiro pequeno? Eu sou Lúdia Andrade, arquiteta, e no vídeo de hoje eu trouxe 6 erros que vocês cometem ao fazer as escolhas para o banheiro pequeno de vocês. E é claro que o mais importante que eu vou mostrar neste vídeo são as soluções para cada um desses erros. Bora nessa? O primeiro erro e o mais grave de todos está na decisão do layout desse banheiro. O ideal é você ter um arquiteto para melhor pensar o layout do seu espaço para você. Mas eu já vou trazer aqui o maior erro que as pessoas cometem nessas duas tipologias que a gente encontra mais de banheiros pequenos, que é uma tipologia de banheiro retangular ou uma tipologia de banheiro quadrado, que é colocar a abertura para esse banheiro, o acesso à porta de frente para a bacia sanitária. Imagina se sem querer alguém abre essa porta e a outra está lá no troninho fazendo as suas necessidades, não é nada agradável. Além do que, a primeira visão do banheiro ser o vaso sanitário não é nada agradável. Agora eu vou trazer a solução desses dois layouts mais comuns. A primeira é o banheiro retangular. O ideal é que você deixe a bancada com a pia desse banheiro bem na entrada, é o que você vê primeiro, que vai ter um espelho, vai ter um armário, é algo mais bonito, que não vai ter nenhum problema de privacidade se alguém abrir essa porta sem saber que tem a outra pessoa lá dentro. Depois vem o vaso sanitário e depois vem o box. Lembrando que é sempre importante que a janela desse banheiro esteja sempre dentro do box, para que o vapor da água já vá embora por ali e você não tenha problemas de mofo nesse banheiro. Então vamos ver algumas medidas básicas. No banheiro retangular, a gente vai começar lá no canto. O chuveiro ele sempre fica o mais distante possível do acesso da entrada, porque ele vai ocupar um volume maior, tanto na altura desse box, quanto no espaço que ele precisa, e também porque ele tem que estar mais próximo da janela. Então, a gente tem um box que tem que ter pelo menos 80 centímetros, para ele ser um box que você consiga se mexer e não vai se machucar ali dentro. A segunda medida importante que vem do lado do box é o espaço útil para você colocar a bacia sanitária. Pelo menos 70 a 75 centímetros tem que ter ali, senão fica muito desconfortável para a pessoa sentar naquele espaço e conseguir fazer suas necessidades. E depois, o que sobrar desse banheiro você deixa para a bancada. O ideal é que a sobra desse banheiro deixe pelo menos 60 a 65 centímetros para você encaixar essa bancada com pia. O banheiro quadrado vai ter como referência essas mesmas medidas. A primeira coisa que a gente vai posicionar no espaço vai ser o box do chuveiro. Ele sempre vai ficar do lado contrário da porta do acesso, ele fica sempre mais longe, de preferência com a janela dentro desse box. E aí, como ele é quadrado, os outros dois lados que sobrarem vão ser iguais. Aquele que você abre a porta e vê, primeiramente, você vai colocar a sua bancada com a cuba do banheiro, bem bonita, com espelho, armários, e do lado oposto, protegido pela parede, você vai colocar o vaso sanitário. O segundo erro bem comum que eu vejo é a pessoa colocar piso de porcelanato ou qualquer outro material polido no piso. Aqui ele está até fora da área de box. Na área de box a gente tem um outro piso que é acetinado próprio para esse espaço. E aí não faz sentido nenhum, porque você acaba utilizando dois pisos em um banheiro que é minúsculo e vai dar aquela diferença, não vai dar aquela unidade que esse banheiro precisa ter por ele ser pequeno. O ideal é você optar por um piso único, tanto no box quanto na outra parte do banheiro, que ele seja acetinado, sem brilho, porque ele não vai ser tão liso quanto polido, então não vai gerar acidentes naquele espaço. E se você gostar muito desse revestimento polido, você pode utilizar nas paredes, não tem nenhum problema, mas no piso, sempre o revestimento acetinado, fosco, sem esse polimento, para que seja mais seguro utilizar esse banheiro. Gente, o terceiro erro está nos detalhes ao projetar esse banheiro. E esse detalhe pequeno, mas que eu acho que no dia a dia ele nos chateia tanto, que é o momento de se olhar no espelho que está acima da bancada da cuba do banheiro e você ter a divisão do armário bem ali no meio, aonde você está se vendo. É completamente desconfortável. Aí você tem que ficar indo para um lado, indo para o outro, você não pode ficar no eixo da peça da cuba, porque ali no meio tem a separação das duas portas que fazem o acesso para esse armário de banheiro superior. Isso é um erro de detalhe que incomoda no dia a dia e eu vou mostrar algumas soluções para que isso não aconteça. Você pode optar por um armário que ele vai de fora a fora, da bancada de banheiro até o final da parte do vaso sanitário,
e ali você consegue fazer uma marcenaria tal qual você conseguiu colocar uma folha de espelho inteiriça, e aí com uma corrediça você consegue fazer com que esse espelho ele se mova. Então, se você precisar de acessar alguma coisa que está no armário atrás desse espelho, é só você correr com essa folha espelhada e ter acesso a esta parte. Eu acho que aqui a gente já consegue solucionar duas coisas boas, que é um banheiro pequeno, essa questão de você não ter aquela repartição do espelho na hora que você olha para o espelho quando você está de frente para a cuba do banheiro, e também você consegue ter mais espaço de armazenamento para esse banheiro, o que eu acho que é muito importante quando a gente está falando de banheiros pequenos. Ah, não tenho dinheiro para fazer essa marcenaria de fora a fora. Não tem problema, você pode apenas fazer um armário menor ou até comprar estes que a gente encontra já pronta entrega para instalar no seu banheiro, mas que ele é apenas uma folha de abrir. Então esse armário vai ficar centralizado direitinho com a cuba de banheiro e você não vai ter esse problema de ter divisão de espelho ali na frente, porque é só uma folha inteiriça de abrir e já resolve, e você ainda consegue ter esse espaço para armazenar as suas coisas no banheiro. E uma última solução que eu trouxe para vocês, e eu acho que as construtoras deveriam ter um cuidado na hora de fazer o projeto dessa bancada, para fazer a venda desse apartamento, porque cada dia mais os apartamentos ficam menores, é você não colocar a cuba de banheiro centralizada na bancada, você descentralizar essa cuba. Isso é vantajoso por vários aspectos. Você não vai ter esse problema com o armário que você colocar ali em cima, porque a divisão desse armário não vai ficar mais centralizada com a cuba. E um segundo aspecto que eu gosto muito, essa questão de você colocar essa cuba descentralizada, é que você consegue ter um maior espaço ali na bancada para você colocar suas coisas. Você pode colocar gavetas na parte de baixo dessa bancada onde não está a cuba, porque lembrando que a gente só vê a cuba, mas lá embaixo você tem o sifão, a parte hidráulica, então você não consegue colocar uma gaveta como foi colocado neste exemplo. Eu achei um exemplo ótimo para trazer para vocês de solução, a bancada com a cuba descentralizada, um armário que também trouxe já uma outra dica, é fazer um nicho nesse armário na lateral para você encaixar papel higiênico. Já ajuda muito essa questão de você já ter uma papeleira dentro desse armário e libera essas laterais do vaso para você colocar uma lixeira, uma ducha higiênica, e já deixa o seu banheiro muito mais funcional. Terceiro erro que eu acho que as pessoas mais cometem é, em banheiros pequenos, trabalhar com esses revestimentos com alto contraste. Então aqui no exemplo a gente tem o branco e o preto, que são opostos. Então o preto, nesse caso, dependendo da quantidade que você coloca desse preto nesse banheiro, ele vai chamar muito mais atenção e vai acabar pesando o espaço, porque ele é uma peça mais escura. Então aqui eu vou até introduzir um conceito do design de interiores, que é o peso visual. Quando a gente coloca uma peça escura em um ambiente pequeno, a gente tem que contrabalancear esse peso com outras peças mais claras, superfícies mais claras, para que entre num equilíbrio. E nesse banheiro, eu acho que por ter tanto essa bancada no preto, ela vai até ali atrás do vaso sanitário, e esse nicho preto, que ele foi feito de uma forma maior, expressiva, ali naquela parede, eu acho que os dois foi um peso um pouco alto demais para esse espaço, para as outras superfícies brancas que tem. Então, eu teria optado ou por ter colocado só um nicho no preto, ou só a bancada no preto, mas eu acho que ainda não seria o ideal. Se você gosta de preto na sua decoração, eu vou trazer alguns exemplos agora que eu acho que ele pode ser trabalhado num banheiro pequeno sem diminuir esse espaço. Em vez de colocar esse preto nas superfícies que a gente vê mais, que é no caso a bancada, colocar esse preto num nicho de banheiro, eu colocaria ele nos metais, como a gente pode ver aqui, todos os metais, o metal do box, da janela, o metal do espelho, a própria luminária que está com metal preto, são todos os metais desse ambiente estão no preto. E também a gente tem esse preto no armário, que é só a gaveta ali embaixo dessa bancada que está no branco. O peso visual nesse ambiente ficou mais equilibrado do que o ambiente que eu mostrei anteriormente, e eu acho que é uma solução, você colocar esse preto em detalhes. O quinto erro também tem a ver com o espelho nesse espaço pequeno. Todo mundo diz que o espelho ele amplia, quanto maior, melhor, e eu não acho que isso funcione,
para um banheiro que é pequeno, por dois motivos. O primeiro, porque a gente está perdendo espaço de armazenagem importante que um banheiro pequeno tem que ter, a partir do momento que a gente simplesmente cola um espelho de fora a fora nessa parte que poderia sim receber um pouco de armazenamento. Só essa parte de armário embaixo da bancada, ela não é suficiente para a gente colocar todos os nossos itens de banheiro ali naquele espaço. E o segundo é que eu acho que empobrece o design do espaço. Eu acho que essa questão de ter espelho de fora a fora, ela estava em alta há muitos anos atrás. Realmente a gente entrava nos banheiros e via esse espelhão colado ali. Mas para um banheiro pequeno, eu acho que essa não é a melhor solução de utilizar o espelho no ambiente. Se você quer colocar esse espelho de fora a fora, eu acho que tem que ter um armário ali atrás para justificar essa quantidade de espelho que você colocou ali. E vejam que esse espelho ele também não foi até o teto, não precisa, teve um respiro aqui, esse armário ele não vai até o teto, mas você consegue colocar vários itens que a gente utiliza no banheiro ali dentro desse armário, mesmo ele sendo ali com a profundidade de apenas 15 centímetros. E vejam que ao escolher essa opção é importante você pensar no detalhe do espelho que a gente já viu para não ficar aquela divisão de armário no meio da bancada e você ficar desviando. Como é que eles fizeram nesse caso? Primeiro, eles deixaram de 10 a 15 centímetros só de espelho fixo de cada lado para não atrapalhar quando você for colocar o suporte de toalha de rosto que você vai ter ali na parede do encontro desse espelho com a parede lateral desse banheiro. Então, esses 10 centímetros fixos já ajuda nesse ponto para a sua toalha ficar ali e na hora que você abrir essa porta da marcenaria, não atrapalhar o posicionamento dessa toalha. Se você não quiser fazer esse armário de fora a fora, uma outra opção é você colocar um espelho mais elegante, com um design mais interessante. Nesse caso aqui, eles colocaram esse espelho circular, que ele tem um aço que fica lindo para acabamento, está tudo trabalhado no preto. E aí, na parte do vaso sanitário, eles aproveitaram para fazer essas prateleiras. Você pode colocar alguns itens que você usa nessa prateleira, então é útil também. E claro, uma outra vantagem de não ter esse espelho de fora a fora é conseguir colocar iluminação, que a gente chama de arandela, essas luminárias de parede, uma de cada lado desse espelho, porque a melhor iluminação para você fazer uma maquiagem, se ver no espelho, é essa iluminação vindo de frente. Uma forma de você fazer essa iluminação de frente é colocando essas luminárias, uma de cada lado desse espelho, que quando você acender, essa iluminação vai ser frontal e você não vai ter sombras no seu rosto, que é o que acontece quando a gente liga o plafond que fica lá no teto, ele rebate em você e aí gera sombras aqui no seu rosto, não é ideal. O sexto e último erro que eu vou trazer nesse vídeo, eu vejo muitas pessoas cometerem esse erro, infelizmente, é escolher uma cuba pequena demais, principalmente quando se trata dessa redondinha que você vê lá com 30 centímetros de diâmetro, mas não fica funcional, ela é muito pequena, na hora que você vai lavar o seu rosto, você fica desconfortável, a água ela vai se espalhar por todos os cantos ali, porque essa cuba ela é muito pequena. O ideal é que, se você optar por colocar uma cuba de apoio circular mínimo, tá? O mínimo que você tem que deixar de diâmetro é 35 centímetros, menos do que isso é problema com certeza. E eu também não colocaria esse tipo de cuba circular no banheiro principal da casa, porque ele vai, mesmo sendo grande, vai respingar um pouco ali na bancada. Eu prefiro outros modelos. Ah, Lud, mas eu quero colocar uma cuba de apoio, eu acho muito bonito e também porque é mais fácil a instalação. Não tem nenhum problema, só você colocar uma maior, por exemplo. A gente tem essa cuba mais puxada para um tamanho retangular, que ela já vai ter um maior espaço ali para você conseguir lavar seu rosto, lavar as suas mãos. Ou mesmo essa outra opção que eu acho ideal para banheiro pequeno, que é essa cuba de semi-encaixe, e por que eu acho ela tão legal? Ela tem um tamanho confortável e, neste caso, a bancada ela fica recuada. Então, ela é uma solução ideal quando a gente tem aquela porta de banheiro, que aí você tem que fazer uma quina na bancada de granito do seu banheiro, fazer aquela quina, para conseguir fazer com que a porta abra naquele espaço. Quando você utiliza esse tipo de bancada mais recuada, aonde a cuba ela fica mais afastada da porta, mas mesmo assim você consegue ter um tamanho bom para você lavar seu rosto, lavar a sua mão, eu acho que é uma ótima solução para banheiro pequeno. E para te ajudar a escolher de forma certa a cuba que você vai colocar no seu banheiro, eu vou deixar este vídeo
onde eu falo sobre todos os modelos de cuba possíveis que você pode colocar no seu banheiro, e assistindo a esse vídeo eu tenho certeza que você vai fazer uma escolha muito mais assertiva. Se você gostou desse conteúdo, já curte, já segue esse canal, que é muito importante para a nossa produção de conteúdo aqui no YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo.